Olá, você está no Nossa Cidade, o podcast produzido pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Planurb, que aborda conceitos de planejamento urbano envolvendo habitação de interesse social, mobilidade urbana, patrimônio cultural, centralidades, legislação e tudo que norteia o desenvolvimento das cidades. Esse é um espaço para a gente conversar com a população e tornar essa informação acessível para a gente pensar juntos o futuro das cidades que a gente quer. Uma cidade boa de se viver é uma cidade onde todos podem participar. Hoje a gente tem a honra de ter dois convidados aqui para conversar com a gente sobre a crise climática e habitacional. A gente tem Nabil Bonduki e Rodrigo Perpétuo. Eu vou passar aqui um breve currículo deles, porque também são nomes que têm aí uma longa trajetória, e aí, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, vocês fiquem à vontade para complementar. Tá? Nabil Bonduki é arquiteto e urbanista, é professor universitário, professor titular de Planejamento Urbano da USP, é autor de 12 livros e centenas de artigos científicos e possui uma trajetória política também muito engajada aí com a pauta da habitação de interesse social, né? E o Rodrigo Perpétuo é economista, tem aí na sua história gestão de negócios e relações internacionais como uma referência, e atualmente é presidente do ICLEI da América do Sul, né? O ICLEI, que é uma organização não governamental que promove e é comprometida com o desenvolvimento sustentável, certo? Sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso ter aqui vocês com a gente, acho que a gente vai aprender muito com essa conversa. Então, para começar, eu queria, Nabil, que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né, e destacasse principalmente essa questão da habitação de interesse social na sua vida. Bom, primeiro, bom dia aqui, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu trabalho com habitação social desde a faculdade, né? Minha primeira pesquisa, ainda com iniciação científica, foi o estudo da autoconstrução e da formação dos loteamentos periféricos de São Paulo, né? Gerou o meu primeiro livro, que chamava Periferias, isso nos anos 70, onde a gente fazia exatamente uma análise de como estava se dando o crescimento periférico das cidades brasileiras, especialmente, no caso, a região metropolitana de São Paulo. A partir dos anos 80, eu vou ter uma trajetória, e depois de formado, uma trajetória que eu chamo uma trajetória intercalada entre trabalhos acadêmicos, né, os trabalhos de pesquisa, de estudos, e uma atuação de gestão de políticas públicas, principalmente, num primeiro momento, principalmente de habitação, né? Então, eu iniciei uma pesquisa que, na verdade, a pesquisa como um todo levou 30 anos, né, que gerou 2 livros, né, um que quer dizer, levou outras coisinhas menores, mas os principais 2 livros, que é o Origens da Habitação Social no Brasil, que foi meu doutorado, e também o Pioneiros da Habitação Social no Brasil, que traça uma história das políticas habitacionais no Brasil. E, ao mesmo tempo que eu fiz essas atividades, que foi uma livre docência, né? Os Pioneiros gerou um livro, inclusive, que recebeu o Prêmio Jabuti. São 3 volumes, né? Um trabalho assim, realmente de fôlego. E, realmente, quando eu falo 30 anos, é 30 anos mesmo, porque eu comecei essa pesquisa em 80, né? Fiz meu doutorado em 94, lancei o Origens em 98, aí comecei o trabalho, a pesquisa do Pioneiros em 97, pouco antes de sair o livro, e ela foi lançada em 2014. Né? Então, foi realmente um trabalho de fôlego, que eu considero assim, um trabalho, assim, do ponto de vista acadêmico, o trabalho mais consistente que eu fiz. E, ao mesmo tempo, e por isso que demorou tanto também, eu tive uma atuação na área de gestão. Então, nos anos 80, nós formamos o Laboratório de Habitação, na Escola de Belas Artes, que tinha o objetivo de trabalhar com movimentos sociais. Né? No momento, estava um momento de muitas ocupações de terra, muita mobilização por conta da crise econômica, também da crise do BNH, da crise do Milagre. E aí, então, nós tivemos muitos movimentos se formando em São Paulo, movimentos sem terra, e nós trabalhamos dando assessoria para pensar programas alternativos, né, para pensar formas diferentes de intervir na questão da habitação, para além daquilo que existia até então, que era principalmente o sistema financeiro da habitação, o BNH, as Coabs, né, e isso foi importante para, vamos dizer assim, pensar uma política habitacional para o município, que eu tive a oportunidade de participar, implementar no governo da Luiza Erundina. Né? No governo da Luiza Erundina, eu fui superintendente de habitação popular, que era o órgão, na verdade, a prefeitura, né, a secretaria, tinha 2 órgãos de implementação de política habitacional. Um que era a Coab, que fazia aquela política tradicional de conjuntos habitacionais na periferia,
E eu fiquei encarregado, então, de, inclusive por conta dessa experiência anterior, de pensar os programas alternativos com participação da população, e aí nós pensamos o programa de mutirão com autogestão, urbanização de favelas, primeiros projetos de habitação em área central consolidada, né, que eu, inclusive, vou mostrar hoje nesse evento que nós vamos fazer, porque exatamente está ligado a essa ideia de ocupação, não só de vazios, mas também de áreas que possam ser bem localizadas, antigos cortiços. E, bom, e aí, então, depois disso, fiz vários planos municipais de habitação, planos diretores. Eu tive a oportunidade de ser vereador em 2 oportunidades em São Paulo, em 2001 a 2004 e 2013 a 2016. E foram exatamente os períodos que nós fizemos a relatoria do plano diretor de São Paulo, né? Em 2002 foi um dos primeiros planos aprovados depois da aprovação do Estatuto da Cidade, né? E aí, em 2014, fez a revisão, né? Primeiro no governo da Marta, depois no governo do Haddad. E nesses programas, né, na área da habitação, na área, né, do plano diretor, a habitação ocupa um lugar importante, né? Foram criadas as EIs, foram criados outros instrumentos para facilitar a produção de habitação social. Eu também, no governo federal, coordenei a equipe técnica que fez a consultoria para elaborar o Plano Nacional de Habitação, né? E participei muito de todos esses debates ali, desde o final dos anos 80 com o Lula, quando a gente formulou o projeto Moradia, que foi um pouco a primeira, vamos dizer assim, a primeira proposta, né, que depois foi sendo modificada na política, depois do plano, depois do Minha Casa Minha Vida, da Política Nacional de Habitação. Então, assim, desculpe se eu demorei muito, mas é que é muita para responder a tua pergunta, mesmo. né? Uhum. Falar um pouco dessa trajetória toda aí. E veja que o que eu queria ressaltar é isso, que essa atividade da universidade, simultânea a estar na gestão pública, fez com que uma coisa ajudasse a outra, né? Para mim foi muito importante, por exemplo, não ter me reeleito vereador, por exemplo, ficar só na política, né? Fiquei 4 anos, voltei para a universidade, levei para a universidade a experiência, né? Foi muito importante, por exemplo, a experiência da Luiza Erundina para eu concluir o meu doutorado, né? Porque tendo uma experiência prática de gestão, deu para entender muito melhor e analisar muito melhor as políticas habitacionais, as primeiras propostas, não diria nem que eram políticas, propostas de gestão habitacional no governo federal, né, no período pré-64, que é o tema da origem da habitação social no Brasil. Então, esse trabalho mais intercalado entre a gestão e a universidade, né, de fato, é bastante importante. E a gente tem uma visão mais real, né? Às vezes na academia a gente fica muito focado nas referências e tal, e quando a gente vai para a rua a gente entende que as coisas acontecem de outra forma, né? E, Rodrigo, me conta um pouco de você, como que você chegou até o ICLEI, a presidência do ICLEI aqui na América do Sul, a sua trajetória também, a sua história, para a gente entender com quem que a gente está falando aqui. Legal. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, um prazer também compartilhar esse espaço aqui com o Nabil. Eu venho de uma trajetória que, de certa forma, consolida a dinâmica de participação das cidades na cena internacional. Eu fui secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte durante 10 anos, atravessei 3 gestões diferentes e contribuí para criar o primeiro Fórum Nacional de Gestores de Relações Internacionais dos Municípios Brasileiros, o FONARE, e de fato, refinar essa dinâmica da inserção das cidades na cena internacional. Então, como economista, sempre atento a essas dinâmicas globais que têm impactos locais importantes. E depois tive uma experiência também no governo do Estado de Minas Gerais, chefiei a assessoria de relações internacionais do Estado. Dentre outras estratégias, nós criamos um programa de internacionalização regionalizada para que, de fato, os municípios, Minas Gerais tem 853 municípios, para que, de fato, os municípios pudessem compreender como aproveitar as oportunidades que essas dinâmicas globais também podem oferecer para os governos municipais. Nesse processo, eu fui me especializando também nessa área, então eu fiz o meu mestrado em Relações Internacionais, fiz uma especialização em Cooperação Internacional
e hoje faço um doutorado lá na USP em ciências ambientais. E a partir da minha experiência na prefeitura e no governo do estado, eu fui convidado para assumir a gestão do secretariado do ICLEI para a América do Sul. Hoje, o ICLEI, então, portanto, é uma organização que tem sede na Alemanha, é uma organização global, com cerca de 2.500 governos subnacionais associados, com a tarefa, o ICLEI representa as autoridades locais nas agendas da Organização das Nações Unidas do Clima e de Biodiversidade. Essas são agendas que nasceram aqui no Brasil, na ECO 92, né, são as 3 convenções quadro, a do clima, que é hoje conhecida como Acordo de Paris, a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção da Desertificação. E o ICLEI faz esse trabalho de representar autoridades locais do mundo todo nesses 2 espaços internacionais. Estou no ICLEI há 8 anos e fazendo esse trabalho de consolidação e fortalecimento da nossa entidade aqui na América do Sul. Nossa, então assim, eu acho que a gente não podia ter melhores nomes para estar aqui com a gente conversando sobre esse tema hoje. Hoje a gente vai falar principalmente sobre uma questão que está muito em evidência e que a gente está, de fato, sentindo na pele, né, que é a crise climática, e como que isso impacta na questão da habitação nas cidades. Né? Então, eu queria saber um pouquinho de cada um, o que vocês consideram que é o maior desafio nesse contexto, né, nesse cenário, e se existe alguma oportunidade, qual é a maior oportunidade que a gente tem pensando nisso também. Então, vamos lá, né? Eu acho que primeiro é importante que as pessoas entendam o que é a crise climática. Quando a gente fala de crise climática, isso fica parecendo que é algo muito distante do nosso dia a dia. A crise climática é o aquecimento global acelerado, fruto da ação humana no meio ambiente, no planeta Terra. Então, um principal desafio relacionado à crise climática é, de fato, frear esse aquecimento global. Como que esse aquecimento global pode ser freado? Reduzindo as emissões de gases do efeito estufa e equivalentes. Então, quando a gente pensa numa cidade, nós temos que entender quais são as principais fontes de emissões de gases do efeito estufa. Eu posso dizer de maneira geral, não vou falar especificamente para Campo Grande, mas geralmente essas emissões vêm do setor de mobilidade e transporte, vêm do setor de energia, do setor de resíduos, vem também das dinâmicas de uso e ocupação do solo e, portanto, existem uma série de medidas que o poder público local pode empenhar e isso deve ser feito quanto mais melhor com a participação da sociedade organizada, do setor privado e articulado com outros níveis de governo. Por outro lado, tem um outro desafio. O aquecimento global já está causando alterações climáticas. Então, nós estamos vivendo efeitos do aquecimento global no tempo atual. Os eventos extremos da natureza. As chuvas cada vez mais intensas, os longos períodos de escassez, de ausência de chuvas, então, do outro lado da moeda, escassez hídrica. E esses fenômenos, quando combinados com a presença humana, causam, obviamente, uma série de impactos nas dinâmicas aonde o ser humano está. E, particularmente, no mundo contemporâneo, esse lugar são as cidades. Então, existe uma necessidade premente de adaptar as cidades, de construir cidades capazes de lidar, de conviver, de absorver e responder rapidamente a esses eventos extremos da natureza. Bom, depois dessa aula aqui que o Rodrigo deu, né, eu queria dizer o seguinte: o principal desafio é as pessoas entenderem e reconhecerem tudo isso que o Rodrigo falou. Né? Porque se nós não tivermos uma mudança de mentalidade, essa mentalidade vai desde o poder público até o cidadão, passando pelo setor empresarial, né, e por toda a sociedade. Nós não vamos enfrentar esse problema e nós vamos ir cada vez mais para o buraco. E é claro que isso, se a gente for pensar em termos de políticas públicas, né, na área urbana, de habitação, de mobilidade, de resíduos sólidos, né, de energia, ela vai exigir um conjunto de ações que requer uma mudança de hábito das pessoas e uma mudança da maneira como as cidades são organizadas. Vou pegar aqui o caso de Campo Grande. Campo Grande é uma cidade muito extensa,
muito extensa, com uma baixa densidade, né, o que exige uma necessidade de se movimentar pelo território muito grande, né? Evidentemente, isso gera gases de efeito estufa, né? Se não houver uma compreensão da sociedade, quando eu digo sociedade, claro, é o poder público, mas é o poder público, são as empresas, são os proprietários, é o cidadão, de que precisa mudar essa lógica, isso vai continuar, tem uma dinâmica, uma inércia, as cidades têm uma inércia muito grande. Então, por exemplo, Campo Grande tem uma área de expansão urbana. Não deveria ter, né? E a lógica das nossas cidades foi sempre de vamos crescer sempre para frente. É assim, a zona rural, no entorno no periurbano, ela é sempre uma espécie de reserva de expansão urbana, né? Essa é a lógica das cidades brasileiras, né? Com a transformação do solo rural num solo urbano, né? Então, o que nós precisaríamos ter é uma política, né, de realmente as pessoas terem clareza que talvez a gente tenha que reduzir as áreas de expansão urbana, né? E desestimulando essa expansão e, por outro lado, estimulando a ocupação, principalmente das áreas ociosas, vazias, subutilizadas, que estão dentro da área já consolidada. Isso tem uma importância muito grande em vários aspectos, né? Primeiro, reduz a necessidade de expansão da infraestrutura. Por outro, e a gente sabe que a expansão da infraestrutura também, toda a construção civil, né, todo o setor da construção civil são altamente geradores de gases de efeito estufa, né? Então, se você reduz a necessidade de expansão, nós vamos reduzir, né? Segundo lugar, nós vamos ter uma cidade mais compacta, as pessoas vão poder morar mais perto de onde trabalham, vão poder circular, o transporte coletivo fica mais viável, porque quanto mais extensa é a cidade, é mais difícil o transporte coletivo funcionar. Então, eu acho que agora isso é uma mudança importante, não é do poder público, mas é também dos proprietários. Todo mundo tem que se conscientizar disso. E tem perdas. Vamos para a questão de resíduos. Nós temos que reduzir a geração de resíduos. E isso significa hábitos domésticos, por exemplo, ter composteira nas casas, né? Significa mudança do processo de produção, né? Por exemplo, da indústria, para a indústria de embalagens, que gera uma quantidade enorme de embalagens, né? E toda uma mudança na lógica que hoje os serviços de coleta, né, destinação final de resíduos é uma indústria, né? Uma empresa muito lucrativa nas nossas cidades, né? E a gente poder aí chegar em habitação, obviamente, né? A produção de habitação melhor localizada tem esse efeito mais urbano geral que eu coloquei, e ela tem que ter, então, uma série de componentes, né, de sustentabilidade, né, para reduzir a emissão de energia, para repensar a questão do uso da água, né, para poder compatibilizar áreas verdes com, né, as áreas livres, né, e a permeabilidade do solo, né, e tem toda uma série de outros aspectos que a gente deixa para depois, que é falar da adaptação da cidade para as mudanças climáticas, que é o segundo ponto que o Rodrigo colocou, né? Um é a gente evitar as causas, e o outro é como a gente enfrenta as consequências da mudança climática, que aí são outras políticas importantes e são muitas delas ligadas à habitação. Sim, sim. Vocês estão aqui hoje, foi importante, inclusive, você já falar desse assunto, porque fez exatamente o link com a minha próxima pergunta. Vocês estão hoje aqui para participar de um evento, né, que está sendo promovido pela Planurb, pelo ICLEI, com apoio da MRV. E é um evento com um tema vazios urbanos, os desafios e as soluções à luz da crise climática e habitacional. E como você comentou, a nossa cidade ela tem essa característica muito evidente, né? Os vazios urbanos e a expansão nas bordas do perímetro urbano são uma característica de Campo Grande. E aí eu queria saber, Rodrigo, de você, por que isso é um impeditivo para o nosso desenvolvimento sustentável, né? Por que isso atrapalha tanto? Muito bem. O Nabil já começou a dar a pista aqui, né? Então, sim, vou começar pelo lado da relação da cidade com a natureza, né? Então, a questão da biodiversidade local. Quando você espalha a cidade, então os vazios urbanos são exatamente consequência desse espalhamento, dessa expansão, de certa forma, exagerada da cidade, né? E quando você faz isso, a primeira consequência nefasta, ruim, negativa, é que você está reduzindo e suprimindo a natureza que está presente naquele espaço. E, ao fazer isso, você piora as condições de resiliência ou de adaptação da cidade
aos eventos extremos da natureza. Por quê? Porque esses eventos eles estão, obviamente, potencializando seus resultados negativos a partir do momento que você modifica o meio e cria mais permeabilização do solo, suprime árvores, altera o meio ambiente aonde o ser humano vai habitar. Então, essa é a primeira, eu diria, esse é o primeiro inconveniente da cidade muito espalhada, muito espairada e com muitos vazios urbanos, por consequente, presentes no seu perímetro. O segundo ponto é exatamente o ponto da geração de emissões e da eficiência da cidade, né? Se você olhar a tendência contemporânea de desenvolvimento urbano, você vai ouvir falar em cidades de 15 minutos, em cidades compactas, em cidades que se desenvolvem em torno dos eixos de transporte público já consolidados, já ordenados, da infraestrutura já posta, e não cidades que devem se espalhar, criando necessidades artificiais para edificar novas infraestruturas. Então, a tendência que nós recomendamos e que nós vamos debater hoje, junto com outras cidades, né? Nós trouxemos convidados de Belo Horizonte, nós trouxemos convidados de Recife para falar do que estão fazendo também em outros lugares do Brasil. A discussão é exatamente essa. Por que Campo Grande chegou a esse ponto e por que ainda tem uma área de expansão e como talvez reverter essa tendência, repensar essas questões numa pactuação social vigorosa para que a cidade possa dar uma resposta mais eficiente aos desafios que todas as cidades contemporâneas estão enfrentando e que estão relacionados, em grande medida, à crise climática. Nossa, muito bom, uma aula mesmo, assim. Acho que a gente concorda aqui que a inserção sustentável da habitação nesses vazios urbanos é uma oportunidade da gente, né, gerar benefícios sociais, urbanísticos e ter esse enfrentamento aí da crise climática. E eu queria saber de você, Nabil, assim, a habitação, a moradia por si só, ela não é uma solução, né? Ela precisa vir acompanhada aí de outros aspectos sociais, econômicos, culturais, enfim. Eu queria saber de você, da sua história, da sua trajetória, se você tem alguma referência, algum exemplo, algo para a gente se inspirar aqui em Campo Grande, para a gente pensar no nosso futuro. Olha, nós temos várias experiências que eu acho que podem ser pensadas. Claro, contextos muito diferentes, né? Mas vamos voltar lá para trás. Nos anos, e no pós-Primeira Guerra, né, a cidade de Viena era a capital do Império Austro-Húngaro, né? E ela, bom, obviamente, depois da guerra, o Império, né, caiu, né? Foi dividido, né? A Áustria virou um país independente e ela teve uma prefeitura, Viena, nos anos 20, que aproveitou muitos vazios urbanos, porque a cidade tinha muitos vazios urbanos, a Viena Imperial, né, muitos vazios urbanos, e desenvolveu uma tipologia habitacional, que são as Hofs. Hofs, em alemão, é pátio. Então, é uma tipologia habitacional em torno de pátios, usando os vazios urbanos, né? E é uma experiência assim, muito significativa, porque ela foi uma experiência do ponto de vista de escala, né, para um período relativamente curto, que foi do começo dos anos 20 até a anexação da Áustria pela Alemanha de Hitler, né? Num período curto se construiu muito e grande parte dessas construções foram em vazios. Então, são muitos projetos espalhados pela cidade, é uma experiência bastante interessante. Bom, mas para chegar um pouco mais perto, né, porque isso já faz 100 anos, né? Mas é uma situação muito semelhante da quantidade de vazios, porque realmente Campo Grande tem muitos vazios, né? Então, e ali também tinha muitos vazios, e foi um período, era um governo social-democrata, né? E um governo que realmente enfrentou essa questão, né? Essa questão, inclusive porque com a queda do Império, né, muitas dessas propriedades ficaram na mão do Estado, né? Mas eu vou citar um exemplo que pode parecer estranho, né? Porque São Paulo também tinha muitos vazios, né? Mas os vazios em São Paulo foram sendo ocupados ao longo das últimas décadas, né? O professor Cândido Malta, que estudou muito essa questão dos vazios nos anos 80, anos 70, quando ele foi secretário de Planejamento, né, estimava em 30% da área urbanizada da cidade com vazios. Isso foi diminuindo. Mas nós, no governo da Luíza Erundina,
né, nós contribuímos para essa diminuição. Né? Nós apropriamos 4 milhões de metros quadrados de terra, grande parte delas em vazios, em áreas vazias, porque a política que nós desenvolvemos naquela época foi uma política alternativa à Coab. A Coab, o que ela tinha feito? Comprado áreas nas áreas periféricas. Né? A cidade tinha uma legislação, inclusive, que permitia que a zona rural pudesse, uma parte da zona rural só pudesse ser ocupada com conjunto habitacional. Então, era uma maneira de baratear o custo da compra dessas áreas, mas elas eram na periferia, na zona rural. E aí nós implementamos, né, pela Superintendência de Habitação Popular, um programa de compra de terra bem localizada. Bem localizada não quer dizer necessariamente em área central, né? Até em áreas periféricas, mas vazios em áreas periféricas, porque a cidade também gera vazios nas periferias. Né? Então, foi uma experiência interessante, que deu resultados importantes, com uma diversidade, né? Porque aí entra a questão da habitação, da questão da quantidade e da qualidade. Né? Porque na hora que você faz um conjunto habitacional numa área livre, periférica, etc., você faz dezenas de blocos, centenas de blocos, como é a cidade de Tiradentes, por exemplo. Né? Na hora que você pega vazios urbanos, terrenos vazios na cidade, cada área é um projeto diferente. Né? E isso acaba tendo, por consequência, muito mais dificuldade operacional. Né? A escala, às vezes, é difícil de atingir uma escala muito grande. Então, mas eu acho que nas cidades brasileiras hoje nós temos que ir por esse caminho. E aí eu vou dar uma outra referência, que é mais recente em São Paulo, depois do plano diretor. O plano diretor facilitou muito a construção, o licenciamento de projetos em áreas mais centrais. Né? Por exemplo, não tem mais exigência de garagem, né? Você pode, os recursos, tem uma certa flexibilidade para os recursos. Eu não tenho algumas experiências no centro de São Paulo, por exemplo, só uma empresa construiu já 24 empreendimentos por volta de 2.000 a 3.000, acho que é 2.500 unidades, alguma coisa assim, em terrenos inseridos em áreas muito assim, Santa Cecília, República, Vila Buarque, Liberdade, Bela Vista, né, Luz, quer dizer, os bairros no entorno do centro, que tinham muitas áreas ociosas, estacionamentos, por exemplo, né, estacionamentos sem construção, antigas edificações que já não eram aproveitadas ou que eram de baixo custo, e produziu muita habitação. Tem produzido, tem muita coisa aí, né? E eu acredito que isso, sem dúvida, é uma alternativa importante para a gente pensar essa possibilidade de construção de habitação em vazios urbanos, em áreas mais centrais, viabilizando essa estratégia que o Rodrigo colocou aqui. Então, referência a gente tem de 100 anos para cá, a gente tem bastante coisa. Campo Grande tem que estudar, né? Mas nós não temos tanta escala. Essa é uma questão. Sim. Eu falei da experiência de Viena porque ela é uma experiência de grande escala. Uhum. São Paulo não adianta ter 2.000, 3.000 unidades, precisa ter 30.000. Né? E aí nós temos que ter uma gestão que permita isso. Então, a descentralização da gestão, que eu acho que é uma coisa que a gente precisaria trabalhar bastante também. Sim, a gente vai fazer a tarefinha de casa, a gente vai estudar e trazer essas referências para cá também. E para a gente finalizar, eu queria saber de vocês, no Nossa Cidade, a gente fala muito do futuro da cidade que a gente quer no futuro. Eu queria saber o que vocês imaginam do futuro nesse cenário que a gente está conversando aqui, né? O que é o ideal, né? O que a gente sonha, o que vocês acham que a gente pode esperar do futuro, pensando na crise climática, pensando nos impactos na habitação e na cidade como um todo, né? Olha, a mensagem é de esperança, né? A mensagem é positiva. Acho que Campo Grande é uma cidade que tem todos os elementos para ser, de fato, uma cidade sustentável, cada vez mais sustentável no futuro. Ela precisa preocupar com a conservação das áreas verdes que tem, isso é um privilégio, né? As cidades que têm áreas verdes são cidades que realmente estão na frente, estão na vanguarda, de conectar essas áreas verdes, zelar pela conectividade ecológica da cidade, que é a articulação dessas áreas verdes de forma que elas façam sentido enquanto um coletivo natural, um ativo natural coerente para a cidade. É uma cidade também permeada por nascentes, por cursos d'água. Esse é um ativo também diferente
Nem toda cidade tem ainda as suas nascentes e os cursos d'água preservados, então cuidar dessa água é uma tarefa importante e fazer isso buscando critérios de edificação que sejam, de fato, coerentes com a questão climática. Eu quero dizer do critério de permeabilidade do solo, do critério de retenção de água, né? Criar mecanismos para, de fato, conter a água que vem em abundância nas chuvas extremas, preocupar com a questão da energia, cada vez mais preocupar de onde vem a energia que é consumida na cidade e tentar fazer com que essas fontes de energia sejam de fontes renováveis, olhar para os critérios de gestão do transporte público e ter um plano de redução até neutralizar as emissões, não só do transporte, mas particularmente do transporte, dialogar com o setor privado para que o setor privado também venha para dentro desse compromisso e, nessa lógica de futuro, escutar as crianças, olhar para as crianças como quem, de fato, vai liderar daqui a 15, 20 anos, um processo de enfrentamento assim, nós já estamos vivendo desafios hoje relacionados à questão climática, daqui a 10, 15, 20 anos, esses desafios vão ser ainda mais difíceis. Então, são as crianças de hoje que vão ser os líderes do futuro. Trazê-las para perto dessa discussão, dar a possibilidade de que elas compreendam essa dinâmica na sua comunidade, na sua cidade hoje, é preparar a cidade para ter, de fato, pessoas que estarão capacitadas para fazer de Campo Grande uma cidade sempre sustentável. Bom, eu acho que Campo Grande, sem dúvida, como o Rodrigo falou, é uma cidade privilegiada, né? Não só o Campo Grande, como o Mato Grosso do Sul como um todo, né? Porque é uma cidade que tem uma população relativamente pequena ainda, relativamente para as capitais do Brasil, as grandes cidades brasileiras, tem áreas vazias, tem áreas verdes, então tem um potencial. É fácil a gente sonhar em Campo Grande virar uma cidade com os requisitos que ela precisaria ter para enfrentar esse desafio. O nosso problema, né, então vou sair um pouquinho de Campo Grande, né, não é ver o que a gente sonha, é como é que a gente evita o pesadelo na maior parte das cidades do mundo, das grandes metrópoles como aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, e no mundo, né? Porque, veja, nós vamos ter vários problemas na área de habitação, consequência das mudanças climáticas, né? Nós vamos ter os refugiados ambientais, que nós já estamos tendo, na verdade, embora não tenha esse nome, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, tantos africanos chegando em São Paulo, né, e no Brasil, em grande parte eles e na Europa se arriscando ali no mar para poder chegar na Europa, é porque as condições climáticas, principalmente na África subsaariana, elas são cada vez mais graves e está expulsando a população, né? A elevação do nível do mar vai gerar muito deslocamento de população. Então, nós vamos ter, porque a gente sempre trabalha muito com a ideia do déficit habitacional, né? Mas nós temos que trabalhar com a ideia da necessidade habitacional, que ela é muito maior que o déficit. O déficit é a situação hoje. A necessidade, a gente trabalha com um horizonte temporal, né? Por exemplo, 15 anos. Então, em 15 anos, esses refugiados vão criar uma nova necessidade habitacional. A pessoa já tem uma habitação hoje, mas ela vai perder essa habitação, né? Nas cidades, nós temos a questão de que as áreas mais vulneráveis, né, as áreas mais sensíveis às mudanças climáticas, aos eventos extremos, são as áreas de habitação de baixa renda. Então, né, são as beiras de córrego, são as áreas íngremes, são as áreas que têm algum tipo de fragilidade ambiental e elas são ocupadas pela baixa renda exatamente por isso, porque elas são áreas desprezadas e, portanto, acabam sendo ocupadas. Nós temos que abrigar essa população em outro lugar. Nós temos que nos antecipar. Por isso eu digo, nós temos que evitar o pesadelo, que o pesadelo é esse processo de mudanças climáticas, gerar efeitos extremos cada vez mais extremos e essa população cada vez mais ficar desalojada. Então, nós temos que nos preparar para criar espaço nas áreas que são saudáveis, vamos dizer assim, as áreas que não vão ser menos afetadas, para receber essas pessoas. Então, o desafio habitacional é muito grande e, claro, que a gente, voltando aqui a falar com o Mato Grosso, nós temos que também trabalhar com planejamento macroterritorial, né? Porque quando eu vejo aqui, o estado do Mato Grosso tem
2.800.900.000 pessoas, né? Que é a população de um pedaço pequeno de São Paulo, né? No Mato Grosso inteiro. Então, nós temos uma população muito mal distribuída no Brasil, certo? Nós precisaríamos ter uma melhor distribuição no espaço. Nós temos ainda... O Brasil é um país muito viável desse ponto de vista, tem uma densidade demográfica geral do país muito baixa, mas uma péssima, né, distribuição dessa população no território. Então, eu tenho áreas muito densas, as áreas mais densas de São Paulo são as áreas de favela, exatamente as mais sujeitas aos eventos extremos, né? Isso teria que ser alterado, mas isso é uma política macro, diria até que macroeconômica, um planejamento territorial, né? Alguma coisa que, inclusive hoje, eu acho que tem se cuidado muito pouco disso, né? Tanto que as áreas de expansão do país, da fronteira agrícola, como é o caso, já foi o caso do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, Pará, etc., são áreas com densidades populacionais muito baixas. Então, ela está na frente de expansão agrícola, mas com baixa densidade. Então, nós poderíamos repensar o planejamento territorial desses estados, né, para que eles possam, né, em cidades planejadas, organizadas, poder ter uma vida mais compatível com as necessidades, né, climáticas e as necessidades sociais, econômicas da população. Gente, muito obrigada. Acho que a gente podia passar horas aqui conversando sobre isso, porque tem muita coisa para ser falada e muita coisa importante, né, para chegar à população. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, com as pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto, com os universitários. A gente precisa que esse tema seja conversado em outras rodas também, além desse lugar aqui que a gente está conversando hoje. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de vocês também.